A polícia usa bomba e bala de borracha para dispersar protesto de professores em São Paulo. O ato era contra o projeto que muda a previdência dos servidores. Operação de combate à milícia da Baixada Fluminense leva 4 policiais para a cadeia. Artista plástica é encontrada morta dentro de casa em Olinda. A polícia trata o caso como latrocínio. Policial militar assassina a mulher e atira na filha de 9 anos. A menina abriu a porta e saiu lá no hall pedindo socorro, né? Sangrando. Quantia de dinheiro que o brasileiro deve cai pela metade em um ano. A gente, na verdade, acaba analisando se é necessário compras, sapatos, roupas. O governo pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a sobretaxa do aço imposta pelos americanos. Se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação. Estudantes vão às ruas dos Estados Unidos para pedir o controle de armas no país. As homenagens ao físico Stephen Hawking, gênio da ciência, que também deu uma lição de vida. Transformou fórmulas, números e teorias em algo que muitos conseguiram sentir e se inspirar. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O dono de uma clínica de reabilitação e um voluntário foram mortos a tiros na zona leste de São Paulo. Eles foram atraídos até o local depois de receber um telefonema pedindo a internação de um usuário de drogas. Imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje podem ajudar a polícia do Rio Grande do Sul a identificar o motoqueiro que atropelou e matou uma jovem de 22 anos em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O homem fugiu sem prestar socorro. Será enterrado amanhã o corpo da arquiteta e artista plástica Maria Alice Soares dos Anjos, de 74 anos. Ela foi encontrada morta hoje dentro de casa em Olinda, Pernambuco. A polícia acredita em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. 24 pessoas, entre elas 20 policiais militares acusados de extorquir traficantes no Vale do Paraíba, foram presos. A investigação começou a partir da suspeita de assassinato de uma família por 2 policiais militares. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O presidente Michel Temer disse hoje como o Brasil e outros países pretendem derrubar a sobretaxa imposta ao aço pelos Estados Unidos. As barreiras comerciais foram discutidas durante o Fórum Econômico Mundial em São Paulo. Em instantes, batalhão da Polícia Militar de Bangu é alvo de vistoria em ação coordenada pela cúpula da Intervenção Federal no Rio. Professora fica ferida durante protesto contra aumento da contribuição para a Previdência Municipal em São Paulo. Nós voltamos já já. Um sargento da Polícia Militar matou a mulher e atirou na filha de 9 anos dentro do apartamento da família em São Paulo. Esse é mais um caso de feminicídio registrado no país. O Senado aprovou ontem um projeto de lei que aumenta a condenação para os casos de assassinato contra mulheres com doenças degenerativas ou quando o crime for cometido na frente dos filhos ou pais da vítima. A pena pode ser elevada em até 50%. No Rio de Janeiro, o batalhão da Polícia Militar de Bangu foi alvo de uma vistoria feita pela cúpula da Intervenção Federal no estado. As Forças Armadas foram até lá checar problemas estruturais enfrentados pelos policiais no combate ao crime. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga maus-tratos contra crianças e adolescentes quer fazer mudanças na lei para evitar abusos e punir os agressores. Hoje, membros da CPI estiveram em Itapetininga, no interior de São Paulo, para conhecer o caso da menina que teria sido torturada e morta pelos pais no início do mês. Em Brasília, houve reação à ameaça do ministro Carlos Marum de pedir o impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O ministro do Supremo usou uma citação da Bíblia ao se referir ao momento delicado entre ele e o governo. Quase 500 mil de queixas do consumidor foram registradas no ano passado, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, o que significa um recorde. Pelo terceiro ano seguido, o setor de telecomunicações liderou o ranking.
O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia informou que investe 28 bilhões de reais por ano na expansão e melhoria da qualidade dos seus serviços. A quinta-feira vai ser de temporais em parte do sul e do sudeste. Uma frente fria avança e, combinada a uma área de baixa pressão e a umidade que vem do norte, provoca muita instabilidade entre essas regiões. Hoje já choveu bastante em Curitiba. Em uma hora, o volume chegou a quase 40% do que era esperado para todo o mês de março. No Parque Tingui, o rio encheu. No centro da cidade, os alagamentos interditaram avenidas. E amanhã pode haver descargas elétricas e até mesmo queda de granizo no Paraná. O alerta vale também para a faixa oeste gaúcha e catarinense e para a região metropolitana de São Paulo. Já no leste mineiro, norte do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, tempo seco, assim como nas áreas claras do mapa. Vai dar praia no Rio. Os termômetros devem alcançar os 37 graus. Faz 31 em Vitória e em São Paulo. Entre o norte e o nordeste, a chuva continua, mas não alivia o calor. Temperatura na casa dos 30 graus em todas as capitais. Daqui a pouco, protesto de professores termina em tumulto com a polícia em São Paulo. Morre na Inglaterra aos 76 anos o gênio da física Stephen Hawking. Não perca, é já já. Um protesto de professores da rede municipal terminou em tumulto na Câmara de Vereadores de São Paulo. Os professores entraram em greve na semana passada. Os servidores são contra uma proposta de aumento na contribuição para a Previdência. Hoje, segundo a Prefeitura, a paralisação atingiu mais de 80% das creches e escolas municipais. A Secretaria da Segurança Pública limitou-se a dizer que houve necessidade de intervenção. Um professor de artes marciais foi morto a tiros ao sair da academia onde dava aulas em São Paulo. A dívida média do brasileiro caiu quase pela metade, segundo um estudo divulgado hoje pelo SPC Brasil. O acordo com o credor é a opção escolhida pela maioria dos inadimplentes para limpar o nome. O Conselho de Segurança das Nações Unidas fez hoje uma reunião de emergência para discutir o envenenamento de um ex-espião russo. Os britânicos anunciaram a expulsão de 23 diplomatas russos do Reino Unido. Milhares de estudantes americanos protestaram hoje para marcar um mês do massacre da Flórida que matou 17 jovens. A mobilização de jovens pediu um maior controle no acesso às armas de fogo. E o La Rocha? Uma confusão envolvendo um ator terminou em pancadaria num bar no Rio. O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidiu que irá informar os advogados do ex-presidente Lula com 48 horas de antecedência sobre a data do julgamento do recurso do petista. O desembargador também determinou a destruição dos áudios gravados pela Lava Jato no escritório Teixeira Martins e Advogados, que defende Lula. Entre as escutas, há trechos de orientações dadas pela defesa ao ex-presidente. De acordo com o desembargador, não houve ilegalidade nos áudios, porque somente depois da interceptação descobriu-se que o telefone era do escritório. O jogador Neymar apareceu pela primeira vez treinando desde a lesão. Parentes e amigos prestaram hoje a última homenagem a Bebeto de Freitas, que morreu ontem depois de uma parada cardiorrespiratória. O corpo do treinador, jogador e também dirigente esportivo que foi marcante no vôlei e no futebol foi velado em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Morreu aos 76 anos na Inglaterra o físico Stephen Hawking. Conhecido pela genialidade, Hawking dedicou a vida a desvendar os mistérios do universo e também inspirou milhões de pessoas com sua trajetória de superação. Sérgio Uti. E antes de encerrar, uma informação.
Porto Alegre e outras 106 cidades gaúchas terão o sinal analógico de televisão desligado à meia-noite de hoje. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, mais de 90% dos domicílios já estão conectados com o sinal digital, que garante mais qualidade de som e também de imagem. A previsão é de que o sinal analógico seja desligado em todo o país até 2023. Uma boa noite. Boa noite, Brasil.